Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo certo com vocês, que vocês estejam em segurança, que tenham aproveitado o carnaval para descansar, né? Para estudar um pouco, quem sabe, e que esteja tudo tranquilo com vocês. Essa é a nossa última semana de aulas. Estamos chegando ao final do curso de Eletrônica 1. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo. Espero que vocês tenham conseguido aprender aí bastante com tudo que eu e o professor Denis conseguimos trazer aqui para vocês. A gente sabe que tem sido um tempo muito difícil em vários aspectos, né? E nesse momento a educação tem enfrentado várias dificuldades em termos de não podermos estar juntos, né? Para, enfim, conseguir compartilhar esses conhecimentos. Mas em breve, aí eu espero que todos nós possamos estar juntos outra vez para discutir essas e outras questões e para continuar o processo educacional de vocês e continuar sempre fortalecendo e construindo a nossa universidade. Nessa nossa última semana, nós vamos estudar dois tópicos que são auxiliares ali à eletrônica, né? Ficam ali no finzinho de tudo aquilo que a gente aprendeu. Mas antes vamos relembrar o que a gente viu, né, no curso inteiro de Eletrônica 1. Então a primeira coisa que a gente aprendeu foi sobre os amplificadores, né? O que é um amplificador, os conceitos do que significa amplificar um sinal, o que é distorção, o que é saturação, tudo isso a gente, né, entendeu lá no início. A gente também observou o amplificador operacional, né, uma discussão um pouquinho mais abrangente do que aquela que a gente teve lá em Circuitos 1. Logo após isso, a gente começa com os dispositivos semicondutores, né? Os dispositivos semicondutores, ou a tecnologia de semicondutores, é aquilo que permitiu a gente criar dois dos mais importantes dispositivos aqui para o processamento de sinais, né? Que são os diodos mais especificamente de junção PN, foram o que a gente estudou, né? Os diodos feitos a partir dessa junção PN, que cria uma barreira de energia que faz com que a gente possa controlar o fluxo de corrente, né? Além disso, existem alguns tipos especiais de diodos que a gente pode utilizar para fazer sintonia em frequências, para fazer retificação de ondas, então alguns tipos aí diferentes e circuitos com diodos. E a gente também viu os circuitos com transistores. Os transistores, a gente viu dois tipos diferentes de transistores. Os transistores bipolares de junção, né, que são feitos através de duas junções. E a polarização dessas junções é o que faz a gente ter os quatro possíveis modos, né, o modo de corte, o modo ativo e o ativo reverso, que é o seu equivalente, e o modo de saturação. E a gente também viu os transistores de efeito de campo, os FETs, mais especificamente o MOSFET, que é aquele construído com metal, óxido e semicondutor. E a gente viu também que esse MOSFET pode ser induzido, né, através de uma tensão, pode ser induzido no MOSFET um canal através do qual a gente consegue baixar a resistência entre dreno e fonte, entre dois terminais do MOSFET, fazendo com que esse MOSFET conduza. Então a gente vai ter o modo de corte, que é o modo em que ele não conduz, e dois modos de condução, que a gente chamou de modo de saturação, ou modo ativo, e o modo linear, e o modo triodo, certo? Então a gente tem aqui esses dois tipos de dispositivos, e com esses dispositivos aqui, a gente consegue criar amplificadores, né? Os amplificadores transistorizados, ou seja, esse amplificador operacional ele deixa de ser tão abstrato e passa a tomar uma cara mais real. É claro que ainda em Eletrônica 1 a gente não construiu um amplificador operacional, porque tem dois estágios tremendamente importantes que a gente ainda não incluiu no amplificador operacional. Esses vão ficar para a Eletrônica 2, que são o estágio de entrada diferencial e o estágio de saída. Mas a gente já tem aqui alguns amplificadores simples, né? Que amplificadores simples são esses? Para o TBJ, o emissor comum, coletor comum e base comum. O emissor comum vou colocar um asterisco aqui porque ele tem uma variação, que é o emissor comum com resistência de emissor, ou emissor comum degenerado. E para o FET, nós temos os equivalentes, né? Que são o amplificador fonte comum, dreno comum e porta comum. O fonte comum também vai ter a mesma alteração de fonte comum com degeneração. E os diodos, basicamente, a gente faz circuitos retificadores,
né, que são circuitos que transformam ondas alternadas em ondas em apenas um ciclo, que seria o ciclo positivo. E a gente consegue também fazer, além dos retificadores, os reguladores. São os circuitos mais importantes que a gente aprendeu aqui no curso de eletrônica. Esta aula hoje é um complemento daquilo que a gente estudou, é um tipo especial de circuito, que é uma junção entre dois desses amplificadores. Quando a gente faz o emissor comum mais o base comum, a gente pode ter uma característica bem especial e a gente vai chamar esse circuito aqui de circuito cascode. Cascode, o cas vem de cascateado e o code, ou mais especificamente o ODE, né, vem de triodo. Então esse cara daqui, esse termo em inglês, que seria triodo cascateado, acabou virando o que a gente chama de cascode. E o triodo aqui não se refere ao modo triodo do FET, né? O triodo aqui se refere à válvula triodo, aquela válvula antiga que tinha uma grade, né? E você controlava a tensão na grade para controlar quantos elétrons conseguiam aqui fluir entre as duas placas, né? Ele era uma espécie de dispositivo controlado também por campo elétrico, mas ele não era semicondutor, né? Então era um precursor muito antigo do transistor. Até hoje as válvulas são usadas aí para um efeito estético, né? Tem algumas pessoas que gostam de amplificar áudio com válvulas, porque as válvulas causam uma espécie de distorção que é muito bem utilizada em alguns tipos de música para efeitos estéticos, né? Mas para efeitos comerciais a gente sempre utiliza transistores, né? Que são a versão aí mais moderna da válvula triodo, mas os amplificadores no século passado, na verdade na primeira metade ali, né? No finzinho da primeira metade do século, eram feitos com válvulas triodo. Isso aqui é uma coisa muito antiga, tá? E que ficou muito popularizado aí no gênero rock ali dos anos 60, né? Que se usava muito aí esse tipo de amplificação de sinais. Então vamos dar uma olhada melhor nisso aqui. É óbvio que o cascode, se a gente consegue fazer com emissor comum e base comum, a gente consegue também fazer com com a sua contrapartida em MOSFET, né, que seria o fonte comum mais o porta comum. Então vamos dar primeiro uma olhada aqui em como é que funciona esse circuito e vamos ver como é que a gente pode tratar esse cascode e por que que ele é pensado como um estágio só. Ele é uma mistura de dois estágios, mas em um único estágio. Então, primeiro, vamos relembrar o estágio emissor comum e o base comum, o que eles precisam para existir, né? Então, quem é o estágio emissor comum? O estágio emissor comum é um transistor, aqui eu vou representar com um transistor do tipo NPN, em que o emissor está aterrado e o sinal entra na base do transistor e a saída do sinal é coletada no coletor do transistor, tá? E aí vai ter uma série de circuitos de polarização na base e vai ter também um circuito de excursão aqui no coletor. Mas basicamente o protótipo dele é esse aqui. Quem é a resistência de entrada, né? A resistência de entrada é o Rp. A resistência de saída é RO, paralelo com qualquer resistência que esteja aqui no coletor, então RC. E o ganho intrínseco é menos GM vezes essa resistência de saída aqui, né? RO. Beleza, quem é o estágio base comum? O estágio base comum é como se fosse uma inversão do estágio emissor comum, né? Então, eu estou aterrando a base. Lembre-se que esse aterrar é um aterramento em pequenos sinais, certo? Então isso significa que eu posso, por exemplo, colocar uma tensão constante aqui e essa tensão constante vai funcionar como terra em pequenos sinais. Eu insiro o sinal no emissor e coleto o sinal no coletor. Óbvio que eu vou ter que ter algum circuito de polarização aqui no emissor, que também vai fazer parte da excursão, né? E eu também tenho algum circuito de excursão aqui no coletor do transistor. Quem é a resistência de entrada? A resistência de entrada é aquela vista a partir do emissor, né? Então eu vou ter alguma resistência de emissor aqui
Então, RE, uma resistência vista pelo emissor, paralelo com... Aqui pelo modelo de pequenos sinais T, eu tenho Rzinho E. E qualquer resistência que eu tiver aqui na base vai também se transferir, né? Se transferir para esse lado, sendo dividido por beta mais 1. Então eu posso colocar assim RB dividido por beta mais 1. Essa é a resistência de entrada. Tipicamente o valor de RE é muito menor do que esses demais aqui. Então isso aqui vai ser aproximadamente RE, ou também, dependendo do valor de RB aqui, ele pode ser também igual a RB sobre beta mais 1. Mas o que é importante a gente entender aqui, observar, é que a resistência de entrada do base comum é pequena quando comparada à resistência do emissor comum. Então a gente está aqui traçando aqui paralelos entre o emissor comum e o base comum, certo? Então a resistência de entrada do base comum é menor do que a resistência de entrada do emissor comum. Mas quem é a resistência de saída? Isso aqui é interessante, né? Na última aula presencial que a gente teve, eu falei que a resistência de saída era igual a RC. Só que não é só RC que está aqui, né? Esse cara daqui também tem um fator de resistência de saída proporcional à resistência vista para baixo aqui, né? Através do transistor. Geralmente a gente despreza essa resistência porque o valor de RC tipicamente vai ser menor do que essa resistência. Mas o que acontece aqui efetivamente quando a gente faz essa inversão, a resistência vista aqui nesse ponto é a mesma resistência de saída do emissor degenerado. Vamos considerar aqui o RE, certo? Esse cara daqui seria o emissor comum com resistência de degeneração, né? Se a entrada estiver aqui. Então, se a gente aterra a entrada, essa resistência de saída aqui, ó, vai ser a mesma vista aqui. E se você se lembrar da aula de emissor comum com resistência degenerada, a gente vai lembrar que é o ganho intrínseco. Quem é o ganho intrínseco? 1 mais GM, RO, e RO minúsculo aqui. Isto aqui multiplicado por RE mais RP. Certo? Tudo isso aqui mais RO. Então ainda faltou um termo. Vamos colocar esse termo aqui mais para cá. Deixa eu colocar ele aqui. Pera aí. Preciso apagar aquilo ali primeiro. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Eu sei que é uma expressão grande, mas a gente vai simplificar ela já já. Então, beleza. Tudo isso mais o próprio resistor, a própria resistência RO. Beleza, então a resistência de saída do base comum é RC paralelo com tudo isso aqui. Só que esse valor de 1 mais GMRO é tipicamente bastante alto, né? E a gente sabe que RC vai ser mais ou menos, dependendo do que você escolher na sua excursão, da mesma ordem de grandeza de RE, certo? Porque a corrente que passa por RC é quase a mesma corrente que passa por RE, né? Só que ela vai ser multiplicada por alfa, né? Mas alfa geralmente é 99%. Então quase toda a corrente de coletor é a mesma corrente que passa aqui no emissor. A corrente do emissor é um pouquinho maior. Então o valor de RE e o valor de RC estão na mesma ordem de grandeza. E quando eu multiplico RE por 1 mais GMRO, que é o meu ganho intrínseco, esse valor aqui vai ser bastante alto, né? Da ordem de 100, 150, 200. Então, esta parte toda aqui passa a dominar, né? Ter um valor mais alto. Como a gente está falando aqui em uma associação paralelo, quem domina, na verdade, é o menor valor, né? O valor de RC. Então, a gente pode aproximar essa resistência de saída toda aqui por RC. Mas é essa parcela aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Essa parcela é uma resistência bastante alta, tá? Então, a gente pode dizer que a resistência de saída intrínseca do base comum, ou seja, a resistência de saída que faz parte do circuito transistorizado, né, e não da excursão aqui fora, é uma resistência de saída mais alta do que um simples RO aqui no emissor comum. Então veja o que está acontecendo aqui, né? A gente teve uma troca. O emissor comum ele tem uma resistência de entrada mais alta e uma resistência de saída mais baixa, enquanto o base comum tem uma resistência de entrada mais baixa, porém uma resistência de saída
mais alta, certo? E o ganho dos dois é igual. O ganho do base comum é igual a GM vezes a resistência de saída RO, certo? Esse paralelo todo aqui, o RO maiúsculo. Então os dois amplificadores são muito parecidos, mas eles têm essa especificidade. Vamos agora fazer como seria um estágio misturado dos dois, mas vamos fazer primeiro um estágio sequencial, tá? É óbvio que existem... Opa, não, o que eu estou fazendo? Cancelar. Cliquei no lugar errado, aqui. Vamos fazer um amplificador de 2 estágios, ou seja, ele ainda não é o cascode. Vamos fazer um amplificador de 2 estágios. E vamos fazer com que ele seja emissor comum mais base comum. Então vamos lá. Vamos começar com o emissor comum. Então eu coloquei aqui a entrada. A gente pode polarizar ele de várias formas, certo? Mas esse cara daqui é o que a gente precisa ter. Então vamos colocar aqui um VCC, vamos fazer a alimentação simples. Falta a gente polarizar a tensão na base, certo? Eu vou fazer aqui uma polarização mais simples, só porque eu quero mostrar a simplicidade aqui desse circuito. Eu quero discutir uma coisa que não tem a ver com a polarização, mas essa é uma forma de fazer, não é a melhor, mas é uma das. Então RB1 e RB2. E aqui o meu sinal de entrada, ele vai precisar estar isolado, né, por um capacitor. Então, para que qualquer que seja o ponto de polarização do sinal de entrada não interfira no ponto de polarização do meu circuito. Então aqui está o meu sinal de entrada. Ok, esse é um estágio emissor comum, é uma das formas de fazer um estágio emissor comum. Vamos agora fazer o estágio base comum. Deixa eu desenhar isso aqui melhor. Não ficou muito melhor, mas existiu, né? Então o base comum, eu vou inserir o sinal através do emissor. Então, tá aqui. Vamos, por simplicidade, polarizar, usar o ponto de polarização de saída do primeiro estágio para ser o ponto de polarização de entrada do segundo estágio. Então, eu não preciso fazer isolação com capacitores. Então, eu ligo diretamente. Eu vou precisar ter um circuito aqui para polarização e excursão, né? Eu vou precisar ter o RE. Certo? Quando eu faço esse tipo de circuito, é preciso entender RC com RE aqui, né? Porque vai ter uma interação aqui de divisor de tensão, né? Então a gente precisa escolher essas correntes aqui corretamente, de tal modo que RC e RE não funcionem como um divisor de tensão, né? Enfim, vamos colocar aqui um resistor RC. Aqui a gente vai precisar chamar RC1, né? Já que faz parte do primeiro amplificador. E aqui a gente vai chamar de RE2. Portanto, a gente tem aqui o RC2, VCC. E eu preciso polarizar esta base, né? A base do Q2, que vai ser o meu amplificador base comum. Então eu posso fazer assim. Vamos fazer diferente, tá? RB e agora vai ter que ser o RB3. Pronto. E aí eu coleto a saída aqui no meu coletor. Esse vai ser o meu sinal VO. Posso chamar esse aqui de capacitor de acoplamento 2 e esse cara daqui vai ser o capacitor de acoplamento 1. Pronto. Então eu posso, dessa forma, construir um amplificador de 2 estágios, emissor comum e base comum. Agora vamos imaginar, vamos observar aqui, nesses dois circuitos, o que é que eu preciso, né, para fazer com que esses dois circuitos funcionem. Quais são os elementos indispensáveis? Então vamos observar aqui no emissor comum, olha lá. Eu preciso, obviamente, ter o transistor e sobre o transistor eu preciso ter uma certa resistência, né? Uma carga. Essa carga, ela vai fazer a excursão do sinal, né? Então, quando eu mudo a corrente, essa corrente do transistor aqui, que vai ser proporcional a GM-VBE, né? No modelo de pequenos sinais, essa corrente sobre o transistor RC1 é que vai provocar o sinal de saída. Por isso que o nosso ganho é GM vezes RC1, né? Porque a tensão aqui nesse ponto vai ser essa corrente multiplicado pelo valor dessa resistência. Então eu preciso ter essa resistência para provocar o valor do ganho. Ok. Que mais? Então tenha em mente que no amplificador emissor comum eu preciso ter um elemento aqui ligado ao coletor. Vamos observar agora o amplificador base comum. No amplificador base comum eu preciso ter aqui um elemento ligado ao seu emissor, né? Eu preciso ter um elemento ligado ao seu emissor para que o meu sinal de entrada possa fluir através de um emissor aqui e essa corrente vai ser amplificada. Então, meu sinal de entrada
ele se visualiza sobre esse resistor, que vai também, por sua vez, gerar uma corrente aqui, GMVBE, no modelo de pequenos sinais, e esse GMVBE vai ser multiplicado por RC2, né? Então, a gente tem aqui uma situação semelhante. Mas vejam só, vamos observar Q2 e Q1 aqui, ó, os dois estão fazendo uma conexão interessante. Deixa eu redesenhar essa conexão aqui. Só os transistores. Então vamos redesenhar aqui Q2. Certo? Q2 é o meu amplificador base comum. Então eu vou colocar aqui a minha indicação de base comum. Ok. Para polarizar Q2, eu preciso que a sua base esteja numa tensão constante, certo? Então, eu vou simplesmente chamar essa tensão aqui de VB2, ou seja, a tensão na base do transistor 2. O emissor de Q2, por sua vez, está ligado ao coletor de Q1. Então, esse transistor aqui será o meu Q1, que é o transistor emissor comum. Naturalmente, esse transistor também tem que estar polarizado, né? Também tem que ter uma polarização, e essa polarização vai ser a minha polarização VB1. Ok, e aí aqui eu vou coletar meu sinal na saída de Q2. Então tá aqui o meu VO, e o meu sinal de entrada está sendo injetado na base de Q1. Então, vou colocar aqui, ó, né, o meu sinal mais a polarização. Meu sinal de entrada mais uma polarização. E aqui eu tenho o sinal de saída também mais uma polarização. A grande sacada do amplificador Cascode, que agora vocês já estão desconfiando que é esse amplificador aqui embaixo, é que a gente utiliza Q1 e Q2 no mesmo estágio. E isso simplifica muito o meu circuito. Por quê? Eu preciso fazer com que VB1 e VB2 estejam aqui em algum valor, né, de tensão, para que Q2 e Q1 estejam ativos, e eu preciso injetar o meu VI aqui, né, nesse sinal, aqui na base de Q1. Então eu só preciso fazer o quê? Polarizar os meus dois amplificadores. E aí eu já tenho um amplificador do tipo Cascode, né? Facilmente construído. Ok? Vamos dar uma olhada aqui em como que a gente pode, por exemplo, construir um amplificador Cascode completo. E depois a gente pensa em como é que a gente calcula o ganho final aí de um amplificador Cascode. Então, vamos lá. Espera aí. Ok, então vamos fazer isso aqui. Deixa eu abrir uma nova página. Então, quem é o amplificador Cascode? A gente vai ter sempre dois transistores no amplificador Cascode. Um transistor base comum e um transistor emissor comum. Então, vamos lá. Obviamente a gente precisa de uma resistência aqui RC. Então eu vou chamar esse cara aqui de RC, ok? E a gente precisa polarizar a base de Q2. Então a base de Q2 ela pode ser polarizada de uma maneira muito simples, né? A gente pode simplesmente provocar uma queda de tensão aqui. Mas existem outras formas de fazer, tá? E aqui já vai ser a saída do meu transistor. Então CC2. E aqui minha tensão de saída, tá? Sobre uma carga, vamos colocar essa carga aqui. RL, por exemplo. O meu transistor emissor comum, posso fazer ele com realimentação, por exemplo. Posso fazer assim. Eu posso também fazer um caminho de impedância mais alta aqui na base. Aproveitar o mesmo caminho de polarização ali. Posso colocar um aqui também, se for o caso. Ou não, né? Mas, enfim. Tem algumas formas de fazer, certo? Vamos colocar assim. Então, esse cara daqui é RB1. Esse cara daqui é RB2.
e esse cara daqui é RB3. Aqui eu vou aterrar esse camarada aqui. E aí tá todo mundo polarizado, né? O que eu preciso fazer agora? Colocar um capacitor de acoplamento, CC2, VI. Vamos prestar atenção numa coisa aqui, né? O transistor Q2, ele precisa trabalhar, né, como um amplificador base comum, o que significa que eu não posso ter pequenos sinais aqui na sua base. Mas eu tenho um caminho aqui resistivo para CC2, então eu posso colocar aqui um capacitor. Certo? E esse capacitor aqui vai aterrar esse ponto em pequenos sinais, tá? Então posso chamar esse cara de CC3 aqui. Tá fazendo um certo acoplamento. Ou então CB. Capacitor de base. Vamos usar assim. E eu posso colocar esse capacitor. Ele causa um aumento de ganho aqui, né? Beleza. É mais ou menos o que a gente estava fazendo com o emissor aqui embaixo. Então aqui eu tenho uma forma de fazer o amplificador cascode. E veja que ele é significativamente menor do que a simples junção do estágio emissor comum mais base comum. Quem é que vai ser a resistência de saída do amplificador cascode? Vamos por partes, né? Quem é que vai ser a resistência de entrada desse amplificador aqui? Né? Vamos ver as características elétricas dele. Nesse caso aqui, ó, a gente tem do amplificador Q1 a resistência de entrada RP. RP está sendo visto a partir da base, né? Então a gente tem RP. Paralelo com quem? Paralelo com as outras resistências que nós estamos observando aqui. Então RB2 paralelo com RB3. RB1 não vai entrar na conta por quê? Por conta da presença deste capacitor. Então RB1 paralelo com RB2. RB1 e RB2 vão depender fortemente do tipo de polarização que você escolheu, né? Mas se a gente for comparar com aqueles modelos anteriores, a resistência intrínseca, né, do amplificador vai ser somente RP. Ok? Nesse modelo que a gente escolheu, como a gente polarizou dessa forma, então RP, RB2 paralelo com RB3. RB2 paralelo com RB3. Certo? Vou deixar RP aqui. Quem é que vai ser a resistência de saída? Agora, isso é interessante. O que a gente está vendo aqui é exatamente a mesma coisa que a gente estava vendo lá na frente, né? Quando a gente tinha esse circuito aqui, RE, RC, aqui é VCC e um transistor. Quem que era essa impedância aqui? RC paralelo com, aí vai, né? Aí a gente começa. Ganho intrínseco 1 mais GM RO. Só que quem é esse 1 mais GM-RO, certo? Esse RO é a resistência de saída do transistor 2, né? Quando a gente compara esse desenho aqui com esse cara daqui seria Q2. E esse RE é quem aqui? É a própria resistência de saída de Q1. Então aqui o RE, na verdade, vai ser RO2. Certo? Então esse GM-RO daqui, o RO é referente ao Q2. RO2, 1 mais GM RO2 multiplicado por essa resistência, então RO2 paralelo com RP, certo? Qual RP? RP do transistor Q2. Opa, tô fazendo besteira aqui. Esse RO aqui é RO1, então portanto esse RO2 aqui não é RO2, né? Esse RO2 aqui é RO1 paralelo com RP2. Tudo isso aqui mais RO2 e fecha. Então essa é a resistência de saída. Essa é a resistência de saída do cascode. Como é que a gente vai encontrar o ganho desse cara aqui? Bem, para encontrar o ganho, eu vou utilizar um truquezinho, ok? Vamos lá. Vamos imaginar um amplificador dessa forma. A gente pode dizer que um amplificador tem um certo ganho de tensão intrínseco, AV0, multiplicado pela tensão de entrada.
Esse cara daqui vai ser a resistência de entrada e esse cara daqui vai ser a resistência de saída. Correto? AVO, VI, certo? E aqui a gente vai ter a tensão de saída. Vamos aplicar uma transformação Norton. Se eu aplico uma transformação Norton, o que eu vou ter aqui? O início vai ser igual, VI, certo? Resistência de entrada. E eu vou ter uma fonte de corrente a minha resistência de saída, que estava em série, passa a estar em paralelo. E o meu ganho passa a ser GM vezes essa minha tensão de entrada, certo? E aqui é a minha tensão de saída. Bem, se eu comparo essas duas situações aqui com o teorema de Norton, o que eu tenho? Eu tenho que o meu ganho de tensão, a minha fonte de tensão, certo? A minha fonte de tensão, AV0 vezes VI, é igual a quem? Ao meu ganho de transcondutância, GM vezes VI, ou seja, minha fonte de corrente, minha fonte de tensão é igual à fonte de corrente vezes a resistência de saída, então vezes RO. Eu corto VI com VI, então eu sei que o meu ganho de tensão intrínseco vai ser igual a quem? GM grande vezes RO grande. Eu estou usando aqui letras maiúsculas para dizer que AVO é o meu ganho total. Esse GM grande é o ganho de transcondutância do amplificador inteiro. Ele é diferente, conceitualmente, né? Ele é diferente do GMzinho, tá? O meu GMzinho é o ganho de transcondutância do transistor. O GM grande é o ganho de transcondutância do amplificador inteiro. E o RO é quem? RO grande é a resistência de saída do amplificador inteiro. Neste caso particular, o meu ganho de transcondutância do circuito inteiro é igual ao ganho de transcondutância do primeiro transistor. E a gente vai mostrar isso aqui. Vamos voltar aqui para esse circuito. Vamos mostrar aqui, certo? Quem é o ganho de transcondutância do primeiro transistor aqui? É o GM1, certo? Então eu posso dizer que a minha corrente aqui, ó, em pequenos sinais, é GM vezes VI. Em pequenos sinais, né, eu estou desprezando aqui o VB1. Note que Q2 ele não faz uma transformação de corrente, certo? Aqui eu posso colocar GM1, por quê? Eu tô vendo a transformação de tensão para corrente através do emissor comum. Só que aqui o que está acontecendo? Eu não tenho uma amplificação de corrente entre um lado e outro, né? Porque o que está acontecendo aqui é só uma multiplicação pelo meu fator alfa. Supondo que alfa é aproximadamente igual a 1, eu vou desprezar aqui esse valor e dizer que a minha corrente de saída aqui é também GM1 vezes VI. Esta corrente aqui é igual à corrente de saída. Então, o meu ganho de transcondutância total desse circuito é, por definição, a corrente de saída dividido pela tensão de entrada. Esse é o meu ganho de transcondutância, né? E aqui a corrente dividido pela tensão de entrada é o próprio GM do transistor 1. Aqui quando a gente faz o cascode é importante a gente diferenciar, né? Porque o GM depende das propriedades de cada um dos dois transistores, né? Em geral eles vão ser iguais, o GM vai ser igual, o RP vai ser igual, o RE vai ser igual. Por quê? Os transistores tipicamente estão casados e tipicamente possuem, né, a mesma corrente de coletor, já que eles estão aqui em série. Mas a gente diferencia para entender o que está acontecendo, né? Então eu espero que vocês tenham compreendido que, nesse caso particular, o ganho de transcondutância total ele é obtido apenas no primeiro estágio, porque é o primeiro estágio que transforma de tensão para corrente. O segundo estágio apenas conduz essa corrente, certo? Aumentando a resistência de saída. Ué, mas se o segundo estágio não contribui com o ganho de transcondutância, de que forma o ganho do cascode pode ser maior do que o ganho do emissor comum?
Simples. Através dessa conversão que está aqui embaixo. O ganho de tensão total é GMRO. Então a gente pode completar aqui nessa fórmula. Quem é que vai ser o ganho de tensão total? O meu ganho de tensão aqui, né, intrínseco, total para esse circuito, vai ser GM1, que multiplica todo mundo aqui. RC paralelo com 1 mais GM RO2 RO1 paralelo com RP2 mais RO2. Fechou isso aqui, fechou isso aqui. Esse é o ganho do amplificador Cascode. Coisas a se observar nesse ganho do amplificador Cascode. RC. RC tem que ser um valor alto. Por que ele tem que ser um valor alto? Porque aqui eu estou fazendo RC paralelo com toda essa resistência de saída. Então, o propósito da gente utilizar o amplificador Cascode foi aumentar a resistência de saída para, dessa forma, aumentar o ganho AV0. Se RC for pequeno comparado a essa resistência, o paralelo desses dois vai dar GMRC. GMRC eu já poderia ter obtido com um emissor comum. Então não precisava ter feito isso tudo para poder obter o mesmo ganho. Então a primeira coisa que você precisa perceber quando você faz um amplificador Cascode é o valor da resistência de coletor tem que ser mais alto do que o valor da resistência vista na saída do próprio amplificador Cascode. Senão você não está fazendo nada, você só está perdendo tempo. Ok? Então essa é uma coisa aí importante da gente perceber. A outra coisa que a gente pode perceber é que a gente consegue simplificar essa expressão, né? A expressão para a resistência de saída do Cascode, observando algumas relações aqui, né? Então, geralmente, GMRO é muito maior do que 1. Então, esse termo aqui vai ser mais alto, né? O GMRO geralmente é muito maior do que 1, tá? E como a gente tem aqui GMRO multiplicado por uma resistência paralela aqui mais um RO, vamos desenvolver esse cara daqui, tá? Vamos pegar só esse termo aqui. Deixa eu pegar mais espaço lá para baixo. Eu vou desprezar o termo em RC, eu vou já supor que RC é muito maior do que tudo isso, tá? Então eu vou pegar aqui só esse termo. Então 1 mais GM. Não com essa cor. 1 mais GM RO2, que multiplica RO1 paralelo com RP. RO1 paralelo com RP, mais RO2. Certo? Essa é a expressão. Vamos agora começar a simplificar essa expressão. Então, a primeira coisa que a gente vê é que GMRO2 é muito maior do que 1. Certo? Então, essa expressão aqui a gente pode aproximar por GMRO2, que multiplica RO1 paralelo com RP. Tipicamente, nos valores típicos de corrente, RP vai ser menor do que RO1. Tipicamente, tá? Então, a gente pode já colocar aqui o próprio RP2. Esse GM aqui é o GM2, tá? E RP2 aqui também. Então, GM2, RO2, RP2. Então, a gente já simplificou. Mais o próprio RO2. Então, aqui a gente pode também simplificar esse cara daqui como sendo 1 mais GM RP2, tudo isso multiplicado por RO2, né? Colocando RO2 em evidência. Novamente, a gente vai usar o mesmo argumento. GMRP2 é muito maior do que 1. Então, a gente pode simplificar essa expressão novamente por GM
RP2 vezes RO2. Quem é GM-RP, tá? Vamos lembrar que RP é beta sobre GM. Então, GM-RP é igual a beta. Então, esse cara daqui a gente pode novamente aproximar de beta vezes RO2. Muito melhor, né? Vamos comparar esse cara lá de novo com o nosso ganho. Então, olha só. Todo mundo aqui, todo esse ganho aqui, a gente vai simplificar ele mais ainda por aproximadamente GM1 vezes toda essa resistência aqui vai ser beta RO2. A gente pode reescrever isso aqui, né? Como beta GM1 RO2. E agora já ficou bem claro como que esse ganho aqui consegue ser muito melhor do que o ganho no emissor comum. Quem era o ganho intrínseco no emissor comum? O ganho intrínseco no emissor comum era GM-RO. E o ganho intrínseco no cascode é beta GM-RO. Esse beta aqui especificamente é o beta 2, tá? Isso significa que quando eu adiciono um amplificador base comum na saída do emissor comum, eu estou multiplicando aquele ganho por um fator de beta. Então, esse é o grande resultado do uso do amplificador cascode. Eu estou multiplicando meu ganho por beta. Lembre-se que para esse ganho ser multiplicado por beta, é imprescindível que RC seja maior do que essa outra essa resistência de saída, tá? Essa resistência de saída é muito importante que RC seja muito maior. Como é que a gente vai fazer isso dentro de circuitos integrados? Bem, a gente vai precisar de um tipo especial de carga, que é um espelho cascode. A gente vai ver no próximo vídeo, tá? Na última aula da gente, efetivamente, os espelhos de corrente com desempenho melhorado. E um desses espelhos é o espelho cascode. E quando a gente vê o espelho cascode, eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria um dispositivo que possua resistência de saída pelo menos igual, né, a essa daqui. Beleza, pessoal? Então esses são os amplificadores cascode, tá? E a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver os espelhos de corrente.